Origem do tema. A gente acha muito pertinente para nossa apresentação a gente explicar como a gente chegou até essa problemática, porque isso ajuda a entender o contexto e também toda a nossa pesquisa de mesa e a importância dela pra gente. Então, inicialmente, a gente pensou sobre a falta de remédios e como isso afetava o paciente. Então, no começo, nosso foco principal era o paciente. Só que depois de debate e pesquisa, a gente percebeu que a origem do problema era interna e dentro do hospital. Portanto, a gente precisaria focar nessa parte, mais especificamente na administração. E mais especificamente ainda, nos almoxarifados. Agora sobre as dores. A gente tem 2 focos principais nas dores. O primeiro são os pacientes, porque os pacientes eles ficam muito prejudicados quando eles não recebem o atendimento ideal dentro de um hospital público pela falta de algum material, seja medicamento, seja uma prótese ou qualquer outro insumo hospitalar, porque isso vai afetar a integridade física e psicológica desse paciente, porque ele não vai ter o atendimento ideal. Ele pode acabar ficando com dor, ele pode acabar ficando ansioso porque tá faltando alguma coisa e a vida dele que tá em risco ali. E também ele pode ter alguma sequela ou até demorar mais para se recuperar. Além disso, a gente também quis focar nos trabalhadores do almoxarifado, que é onde o nosso artefato digital seria aplicado. Porque esses trabalhadores, eles também têm suas dores. O trabalho deles é extremamente minucioso e repetitivo, o que torna uma jornada de trabalho exaustiva e que requisita muita atenção, necessita de muita atenção. Desse modo, eles têm muita dificuldade e um artefato digital que colaborasse para facilitar o trabalho deles seria muito útil. Além de ser muito útil, também otimizaria o funcionamento do hospital, faria com que o processo fosse muito mais rápido e que os funcionários do almoxarifado tivessem uma qualidade de vida melhor. Após a pesquisa primária e secundária que será apresentada, nós entendemos a atividade humana relacionada ao nosso projeto. E ela se define como a checagem e a quantificação de todos os produtos hospitalares que chegam nos almoxarifados dos hospitais, sendo essa atividade muito repetitiva e minuciosa. Para chegarmos até a definição da nossa atividade humana relacionada ao nosso projeto, foi-se necessário um longo caminho de entendimento do problema. Então, começamos com a revisão da literatura. O que tínhamos disponível? Percebe-se que a falta de medicamentos ou a falta de atendimento em hospitais públicos não é uma temática distante, não é algo raro de se acontecer. Então, através de notícias, comprovamos a relevância dessa temática e como ela se faz presente em todo o país. Após a análise de notícias e outras publicações de instituições de saúde, nós fomos para a análise de artigos e tivemos uma surpresa muito positiva de grande volume de artigos com temáticas similares à nossa. Como algumas palavras-chave que utilizamos para a busca desses artigos, utilizamos, por exemplo, eficiência, padronização, diálogo e processos hospitalares. Com essas palavras-chave, conseguimos filtrar melhor o nosso caminho na busca de artigos. Encontramos problemas muito frequentes, em que todos eles se relatavam, que se resumem a falta de organização, falta de padronização, falta de eficiência e planejamento mal elaborado. Um ponto em comum entre todos os artigos que lemos era a sugestão do uso da tecnologia para melhorar a eficiência de todos esses processos e de todos esses problemas que eram encontrados dentro dos almoxarifados por todo o Brasil. É pertinente apresentar esse gráfico que é presente em um dos artigos, no qual ele demonstra a distribuição cronológica das publicações de artigos e produções científicas de maneira geral acerca da temática escolhida. E é perceptível como, ao longo dos anos, essa temática só está em crescente, com exceção em 2016, devido ao fato do artigo ter sido publicado em janeiro desse mesmo ano. Mas percebe-se uma crescente que comprova a relevância da nossa temática e como ela vem sendo grandemente debatida. Além disso, destacamos um outro gráfico de um outro artigo em que ele demonstra a necessidade e o porquê é necessário uma boa gestão de um almoxarifado e uma boa eficiência. Ao longo de vários meses, a equipe acompanhou o almoxarifado e analisou os dados de meses que houve uma prevenção acerca das perdas e dos meses que não houve. E é perceptível uma drástica diferença
entre meses em que houve planejamento adequado e entre meses que não houve. Portanto, muitos produtos são perdidos, mesmo podendo ser evitados com um bom planejamento, o que demonstra que é necessário uma reformulação dessa atividade. Para a análise do problema em contexto, nossa equipe resolveu fazer uma visita ao almoxarifado do Hospital das Clínicas para tentar compreender o funcionamento do almoxarifado, o dia a dia dos funcionários, os atuais desafios do setor e como especificar nosso problema. Para isso, nós fomos até o almoxarifado do Hospital das Clínicas e pedimos autorização para realizar entrevistas com os funcionários. Nós entrevistamos desde funcionários que recebem os produtos até funcionários que guardam e fazem a contagem desses produtos e também entrevistamos uma engenheira de produção que trabalha no almoxarifado do Hospital das Clínicas e que é responsável por tentar melhorar esses processos dentro do almoxarifado. Nessa visita, nós conseguimos entender o processo que um insumo faz, desde a chegada até o almoxarifado, até ele ser revisado, ser contado e poder ser armazenado. Nós conseguimos ver da perspectiva das pessoas que trabalham lá quais são os principais problemas que eles têm no gerenciamento do almoxarifado. E com essas entrevistas, nós conseguimos montar e ver quais são as dores que eles mais têm relacionados ao gerenciamento do almoxarifado. E com isso, nós conseguimos montar um mapa mental sobre essas dores para poder fazer uma análise de o que a gente poderia focar. Nós realizamos uma síntese das problemáticas que nós encontramos na nossa pesquisa literária e na entrevista que nós fizemos no almoxarifado do Hospital das Clínicas com a engenheira Camila e com o farmacêutico Túlio. Os principais problemas que nós encontramos foram furos no estoque, a contagem do estoque, a comunicação almoxarifado-farmácia, a rastreabilidade, os sistemas de troca e o endereçamento dos materiais. Como persona, a gente escolheu Carlos, que ele é um trabalhador do almoxarifado, que tem algumas características específicas, como ser um homem de 37 anos, gostar de jogar dominó no tempo livre, possuir ensino médio completo e trabalhar no Hospital das Clínicas como almoxerife. Uma das principais características de Carlos são os perrengues que ele passa durante a jornada de trabalho dele, né? Como ele tem muita coisa para conferir o vencimento, para organizar, para verificar o lote, para verificar a nota fiscal, Carlos ele acaba se desgastando muito mais do que deveria se tivesse um sistema mais adequado e mais eficiente para fazer esses processos. Quando ele chega em casa, só quer descansar, porque a tarefa dele é muito minuciosa e repetitiva. Em relação aos principais competidores que a gente analisou, em primeiro lugar, o Praxis Software Gerenciais. Nós acessamos o site desse software e a gente viu que a última publicação dentro do site tinha sido no final do ano passado. Então, pode-se dizer que ele se tornou, de certa forma, obsoleto, porque a gente não vê nem atualização no site do próprio artefato, nem no Instagram que ele tem. Mas, pelo que deu para se observar, ele é um site mais generalizado de administração e ele não foca muito em hospitais, necessariamente. O segundo competidor em potencial que a gente viu foi o Philips Stasi. Esse aqui ele é um software criado pela empresa Philips. Ele é um software muito completo. A maioria dos hospitais e redes hospitalares fazem muitos elogios a esse sistema. Existem alguns métodos de controle de almoxarifado que já estão incluídos nesse software, como por exemplo o sistema ABC, que é usado em grande parte dos almoxarifados. E ele faz um estudo de dados gerais com algumas previsões sobre o rastreamento dos insumos hospitalares. Então, isso é uma função muito importante. Então, indo agora para um sistema público, a gente tem um sistema utilizado dentro do Hospital das Clínicas, que é o AGHU. Ele também otimiza algumas funções, tem uma integração nas partes dos hospitais, só que ele é subutilizado. Então, as pessoas utilizam muito essa questão da contagem manual e acabam deixando o software de lado. Diante de tudo que a gente conseguiu avaliar sobre a problemática ao longo do processo, a gente conseguiu entender o que seria essencial para as partes envolvidas.
Primeiramente, compreendemos que os protagonistas do nosso problema seriam os trabalhadores do almoxarifado, porque por mais que as funções deles variem de instituição para instituição, são sempre eles, de modo geral, que vão estar diretamente conectados com a atividade que a gente escolheu trabalhar, que no caso é a quantificação e verificação de informações dos produtos hospitalares, que normalmente é feita manualmente por esses trabalhadores. Para eles, é de suma importância conseguir realizar a atividade de maneira eficiente, ou seja, ter agilidade na verificação de datas, validades, diferentes lotes de um mesmo material e até das marcas. E isso é essencial porque essa etapa é gatilho para outros processos maiores que vão envolver vários outros personagens do hospital, digamos assim. Vários personagens que vão ser afetados direto ou indiretamente. Uma vez que a gente entendeu quem era nosso público-alvo, ou seja, as personas, e o que elas fazem e o que elas buscam, a gente partiu para tentar sintetizar qual seria a interação do agente, ou a persona, com a atividade, ou seja, como é que ela realiza a atividade em cada etapa, como é essa interação. Porque isso nos daria uma boa noção de quais são os pontos que a gente tem que ter atenção, o que é que a gente pode trabalhar e o que é que a pessoa sente durante cada etapa da atividade. Então, a gente tomou como base o que a gente tinha construído sobre as personas para tentar construir o mapa da jornada do usuário. Então, como a gente está tratando aqui do usuário, construímos com base em Carlos, que representaria o nosso trabalhador do almoxarifado, que é a pessoa que está lidando diretamente com a atividade. Então, por causa disso, a gente escolheu estruturar a jornada com base nas etapas do processo de recebimento e processamento dos produtos, digamos assim. Então, no mapa de Carlos, a gente tem as etapas que são a compra dos produtos, o recebimento, a contagem e, finalmente, o registro, que seria quando eles faziam o inventário daquele produto. Então, aqui, na etapa de compra dos produtos, a gente tem o que ele faz, que seria, por exemplo, selecionar um fornecedor, verificar a qualidade dos estoques, fazer o planejamento dos gastos, e durante esse processo ele se sente intrigado porque ele tem que fazer escolhas, digamos assim, ele precisa conferir se o que ele está escolhendo é a melhor opção para o hospital, dentro daquele orçamento, enfim, é uma atividade que exige uma certa responsabilidade. E alguns pontos de dores que conseguimos identificar nessa etapa foram, por exemplo, será que esse produto tem boa qualidade? Isso é uma preocupação dele. E, por exemplo, a insatisfação com o estoque baixo do hospital, que faz ele ter que comprar certas coisas com urgência. E alguns pensamentos que ele poderia ter durante esse processo seria: a farmácia do setor A do hospital sempre pede o mesmo produto na mesma quantidade. Desconfio que não usam tanto quanto sai daqui, mas ele não pode fazer nada sobre isso. Na etapa de recebimento, ele vai precisar mobilizar a equipe de recebimento, ele vai precisar verificar a quantidade de produtos e conferir o estado das caixas. E durante esse processo ele está bastante engajado, ele está gerindo pessoas, digamos assim, ao invés de simplesmente gerir objetos. E algumas coisas que podemos identificar aqui como pontos de problema para ele seriam, por exemplo, a perda de tempo em um processo que é bastante manual, muitos pacotes chegando e alguns sem terem sido avisados, e ele precisa sempre estar comunicando o recebimento com o caminhoneiro que vai mandar essa mensagem de volta para a empresa, e se alguma coisa der errado, ele vai demorar muito para resolver. Isso é um problema para a questão da eficiência. E alguns pensamentos que ele pode ter durante essa etapa seriam, por exemplo, preciso terminar logo isso para conseguir suprir as outras demandas do Almox, que seria o almoxarifado. Na etapa de contagem, a gente tem as atividades deles, que são verificar a origem dos lotes, verificar a validade dos produtos, verificar a marca e a qualidade do produto, se é de acordo com o que ele solicitou. E durante esse processo, que é uma das etapas mais manuais e, digamos assim, que exige muita atenção, ele vai se sentir cansado. Então, isso já é um ponto de dor que conseguimos observar, porque ele tem que verificar produto por produto e são muitas letrinhas pequenininhas. Além disso, é uma coisa que poderia ser mais automatizada, mas que não é. E alguma coisa que ele pode pensar durante esse processo seria: é muito chato ver de um em um, queria que tivesse mais pessoas fazendo isso comigo. E por último, a gente tem o registro do produto, que é quando ele vai registrar aquilo no sistema. Durante essa etapa, ele se sente bastante focado, que é quando ele vai finalizar, digamos, o processo de recebimento daqueles produtos. Então,
Além de focado, alguns pontos que a gente pode perceber que podem ser um problema para ele é que eles vão ter muitos produtos para cadastrar e isso gera uma certa papelada muito grande e é um processo que é pouco eficiente. E alguns pensamentos que ele pode ter seriam, por exemplo, temos que dar lugar aos materiais e ainda arranjar espaço para armazenar papel. Como posso tornar esse processo mais eficiente? Que é a grande questão do nosso trabalho.